Olá, sou o Thiago Barreto, criador do canal e dono de cão. Ah, Conforme a pergunta de uma pessoa, e até um amigo nosso do grupo estava passando um problema quanto à agressividade de um cão, a gente decidiu ser o tema da nossa conversa de hoje. Então, quando eu ouço falar sobre a agressividade, principalmente do Pitbull, que é um cão que já tem uma má fama, apesar de não ser a verdadeira história, não ser essa, eu penso muito no cão. E quando me falam assim, que o cão está agressivo, não estou dando conta do cão, eu penso diretamente no cão. Eu fico muita pena, pena mesmo, porque quem vai pagar a conta nunca é o ser humano. A conta nunca vai ser do ser humano. É o cachorro que é agressivo, o cão que é um cão traiçoeiro, é a palavra muito usada. Ah, esse cão não, esse cão é traiçoeiro. Quando, na verdade, o verdadeiro culpado é o responsável pelo cão, o dono do cão, o manejo que ele deu para o cão durante todo esse tempo. Porque uma atitude agressiva, ela não começa de um dia para o outro, como a gente ouve muito falar. Ah, ele sempre foi dócil, de um dia para o outro, realmente ele rosnou para mim, foi agressivo com uma pessoa que chegou em casa, rosnou para um familiar, e a gente, com um pouco de experiência e conhecimento que a gente tem, a gente sabe que isso não é verdade. Isso vem no decorrer de anos, ou de repente de um ano, ou desde que o cão vem sendo manipulado por aqueles donos, por aquele ambiente, né? Porque na verdade é um ambiente que não é saudável. É o manuseio, a estratégia de uso e de manuseio do cão que o torna desse jeito. Então eu gostaria de falar de alguns aspectos. Eu separei alguns pontos aqui para a gente conversar sobre eles. E um deles é a agressão contra humanos. O que leva um cão a agredir humanos? Eu digo donos, adultos em si. Bom, a agressão contra adulto geralmente se torna contra o dono, um familiar que entra no quintal. Então isso está muito, toda a educação do cão está baseada em hierarquia. E a agressão também, não diferente, está baseada na hierarquia. E quando a gente está fazendo o manuseio errado do cão, quando a gente tem excesso de carinho, quando a gente não tem limite para o nosso cão, quando o cão ele come a hora que quer, quando quer, recebe carinho quando quer. Então, quer dizer, quando a gente faz isso no manuseio de um cachorro, a gente mostra para ele que ele é o rei da casa, ele é o dono da casa. E como a cabeça do cão e o instinto dele está direcionado à matilha, e como eu venho repetindo, ou tu lidera ou tu é liderado, e você trata o seu filhote, o seu cão adulto, como se ele fosse o rei da parada, ele realmente vai ser o rei da parada. Ele vai ser o dono de tudo. Então, toda a vida que ele for, que você fizer alguma coisa que não for do agrado dele, vai ter uma resposta negativa. Porque você mostrou para ele que ele é o dono, o território é dele, a comida é dele, o colo é dele, o sofá é dele. Então, a partir da hora que você contradizer ou fazer alguma coisa que não foi de agrado do cachorro, ele vai responder, e ele vai responder com firmeza. A firmeza que tu não teve com ele, ou por não saber, porque às vezes não sabe, às vezes vê muita coisa na internet e que te leva para um caminho que é um caminho na contramão da verdade. Né? Então, a partir da hora que o cão demonstra agressividade e tu, de alguma maneira, se contrai e tu não enfrenta ou você deixou chegar a esse ponto, dificilmente você vai conseguir reverter. Porque o erro não está no cachorro, está em você. Você é responsável por isso. Como eu falei já atrás, com um excesso de carinho, não dando limite para o cachorro, simplesmente mostrando que ele é o rei da casa, e ele vai ser o rei da casa. Ele vai, quando você fizer alguma coisa que ele não gostar, ele vai te enfrentar e ele vai mostrar para você, não, eu quero é assim. E a partir da hora que ele rosna e que você se contrai e que ele percebe que ele é o rei e que você demonstra medo, o cachorro ele se acha o bambambam, bam, bam, porque você fez isso. Então, a partir da hora que ele percebe que você, dono, ou os seres humanos têm medo dele, dificilmente você vai conseguir reverter, porque aí ele vai ser o rei mesmo. Ele vai ter uma postura de liderança, ele vai empolar o peito, ele está com a bola cheia, você encheu a bola demais, seu cachorro. Isso dificilmente você vai conseguir reverter. E esse é um aspecto contra humanos e donos adultos. Uma coisa que eu gostaria também de frisar é contra crianças.
que a gente vê e se apavora, o grande medo das pessoas é contra a agressão. Ah, contra a criança, meu Deus, um cachorro, um Rottweiler, um cachorro pode agredir uma criança? Então é o seguinte, quando falando de pitbull, de cães de raça grande, Rottweiler, eles têm a caça, o drive de caça muito alto. Então, quando você tem um cão e não socializa ele desde pequeno, e não mostra crianças para ele, ele fica muito confinado de maneira a não ter não se socializar e não conhecer criança, ele não liga a criança a um filho, filho de ser humano, na cabeça de um cão, um filhote de ser humano. Ele liga a criança a uma caça. E por que isso acontece? Geralmente as crianças, elas correm muito, brincam e gritam muito. Então, na cabeça e no instinto animal, um cachorro com drive de caça muito alto, quando a criança passa correndo, gritando, dispara o instinto de caça, se ele não sabe que aquilo ali é um filho de ser humano, se ele não foi socializado, se ele não foi educado de uma boa maneira. Vamos supor, quando sei lá, um cachorro corre atrás de uma galinha, o que ela faz? Ela corre e grita. Então, você está vendo o papel da caça nesse trajeto e como a gente consegue ligar um ao outro. E o cachorro não conhece, nunca socializou com criança, ele vê aquele ser pequeno que corre e grita, ele liga diretamente à caça. E isso é um problema quando tu não socializa um cachorro, um pitbull, um Rottweiler, qualquer tipo de animal. A gente sempre se refere a pitbull, Rottweiler, porque são cachorros grandes, mas aí são cães pequenos também. A gente tem um exemplo dos pinschers. Os pinschers são marvados. Na verdade, tem várias coisas que dizem que 50% tremedeira, 50% ódio, né? É uma ótima raça, adoro uma raça maravilhosa, porém, por ser pequeno e não fazer muito estrago, o pessoal tolera muito a falta de educação dele. Esses tempos mesmo, uma coisa que aconteceu comigo. Tem um conhecido nosso que ela tem pinschers. E ela anda com esses cachorros no colo, é meu filhinho, filhinho da mamãe, uma coisa que a gente é contra, mas que respeito, e eu acho que quem faz não tem nada contra. Eu não faço, mas respeito. A gente está aberto e respeita todo tipo de manuseio com cão. E quando fica aquilo ali, a gente que já tem um pouco de conhecimento, a gente fica naquela, né? A gente já sabe que não vai dar coisa boa. Então fica, meu filhinho, meu bebezinho, coisinha linda da mamãe e tal. Aconteceu que passou um tempo, a gente foi convidado para frequentar essa casa. Chegamos, eu e minha esposa, então a gente chegou, entrou na casa, são mais de um pincher, então aí tem aquele aglomero, né, aquela cachorrada latindo, uau, 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 e daqui, dali, e para, e sai pra lá, e os cachorros nem aí, não obedecem, numa bobeira que eu dei, o cachorro veio e pá, me mordeu. Mordeu meu calcanhar. Por ser um cachorro pequeno, eu só senti só o geladinho do focinho e soltando, então não me fez mal nenhum. Mas um cão agressivo, um cão mal educado, um cão sem limites, com excesso de carinho. Então, só tirei o pé, né? Segui caminho, não me fez mal nenhum. E passou um tempo, eu estava conversando com o dono, no caso, o marido da pessoa, e conversa vai e tal. Ele disse: bah, esse teu cachorro aí é perigoso, e se ele vai, ele pode matar minhas cachorras e tal. Eu disse: não, meu cachorro é tranquilo, ele não pula o muro e ele não vai agredir teus cães. Né? Então, tá tudo tranquilo. E mais para evitar qualquer tipo de problema, a gente que tem cachorro e não quer problema, eu deixo meus cães no canil, né? Tiro, manuseio, quando eu tô de supervisão ali, não deixo o cão solto de bobeira. Então, eu vou, faço manuseio, prendo no canil, o canil é bem grande, bem legal, então ele consegue ficar confortável ali. E passando o tempo, conversa vai, conversa vem, eu conversando com ele assim, mas o Thiago, tu sabe de uma coisa? Esses tempos a minha esposa não fala, mas aquele cachorro pretinho que ela anda no colo ali, ele mordeu o rosto dela. E a gente teve que levar ela para o hospital, ele tirou sangue, ele pegou o rosto dela assim, e por pouco não furou o olho. E realmente uma cena triste a gente ver aquilo ali. Só porque tem pessoas que não adianta tu querer convencer e nem conversar. Eles não entendem. Se tu falar que tu tem que dar um limite pro cachorro, eles ficam bravos. Eles, não, imagina, meu filhinho, não faz nada, não faz isso. Mas eles também omitem muita coisa. Omitem o mal que aquilo ali pode causar. Então, quando a gente vê esse tipo de situação, e aí a gente pensa assim, bah, o pitbull que é agressivo,
Na verdade, o Pitbull, eu me refiro a Pitbull porque, como eu amo muito a raça, a gente tem convívio com pessoas que têm mais a raça. Então, eu acabo direcionando meu pensamento para isso, mas isso se vale para qualquer raça, né? Mais para frente eu vou falar a diferença entre raças e por que o Pitbull, o Bull Terrier tem uma diferença. Mas agora eu estou me referindo a cães em geral. Aí, o que acontece? O Pinscher, ele foi e me mordeu ali no garrão, uma coisa que não me feriu, mas foi uma agressão. Agora, tu imagina se um cachorro de porte grande, um fila, sei lá, um husky, um dálmata, mal educado me morde. Ou um pitbull, olha o tamanho do estrago, um rottweiler, uma boca daquele tamanho. Isso dá notícia. Então é onde a nossa raça vai se desfazendo, vão se queimando. Isso aí é o seguinte, tem alguns lugares do país que tu é obrigado a andar com focinheira. Isso por donos que infelizmente não tiveram conhecimento suficiente para prevenir e para não deixar que isso acontecesse. Então isso é um problema muito grave, que, como eu falei, numa raça pequena, o pessoal omite, não tem estrago, não vira notícia, e acaba que pune uma raça maravilhosa que é os pitbulls, que são os pitbulls, os rottweilers, os cachorro grande mesmo, os cachorros de porte. Mas tudo direcionado ao drive de caça, né? Então, uma dica importante que eu deixo e friso aqui, socialize seu cachorro. Faça ele conhecer criança, interaja com ele, vai ser melhor para você. Faça com que ele interaja com outros animais. E um outro tópico que eu gosto que eu botei aqui para a gente conversar também, é a respeito dos cães, a agressão dos cães entre eles, em matilha. Bom, se a gente for observar uma matilha de lobos, na verdade, que é o que a gente tem mais contato do que os cães, a gente observa que não existe agressão ali. Existe uma disputa, que é diferente. O cão, ele não briga por brigar. Não tem nada por brigar. Salvo, agora sim, duas raças, ou essas raças desse gênero, né? Que a princípio que me vem à cabeça é o Pitbull, o Bull Terrier, algumas linhagens de Bulldog também. Então, esses cães são cães que foram separados geneticamente para isso. É diferente. Porque daí já tem o intermédio do homem separando a raça para esse fim, né? Mas agora falando de uma maneira geral, e salvo essas raças e cães que são usados para rinha, os cães eles não brigam entre eles. Não existe isso. Vamos imaginar uma matilha de lobos. Existe a disputa. Vamos disputar, é a liderança que eles vão disputar. Mas ali são jogos que você escuta aquela briga, aqueles rosnados, aquela coisa feia e tal, mas um não machuca o outro. Aquilo ali existe uma disputa para ver quem está liderando, mas não existe a briga em si pela disputa, porque uma hora um cede. E não é interessante para a matilha ter dois cães machucados, ou um cão a ponto de morrer. Não é interessante isso. Entendeu? Então, dentro da matilha não existe a briga entre eles, existe a disputa, eles disputam fêmeas. Na verdade, toda disputa está ligada à liderança, porque o líder é que vai procriar a espécie, tudo isso, entendeu? Tirando essa parte de disputa de liderança, não existe briga, porque não é interessante para os cães eles brigarem entre eles, se machucarem, de repente vem um agressor de fora e tá os cães machucados, os lobos machucados. Então, entre eles não existe briga, existe uma disputa. Agora vamos entrar um pouco no assunto dos pitbulls e desses cães que a gente fala um pouco mais sobre a origem deles. Bom, os cães de rinha, de pitbull, bull terrier, bulldogs, algumas linhagens e tal, eles foram feitos para isso. Então, o que acontece? Muitas pessoas me perguntam, falam assim, Thiago, eu adquiri um pitbull agora, e eu gostaria que ele não fosse agressivo, eu tenho medo, porque, na verdade, o que acontece? As pessoas começam a disseminar o medo dos cães, mas eu acho que deveriam disseminar a educação canina no adestramento. Mas não, é como eu falei, o que dá notícia são, infelizmente, as coisas trágicas, né? Então, às vezes, espera acontecer uma coisa trágica para poder dar uma notícia, mas, infelizmente, aí já é tarde demais. Então, o que acontece com os pitbulls? Os pitbulls, eles foram feitos e mudados geneticamente. Quando a gente fala em feito em laboratório geneticamente, a gente pega o melhor brigador, o que morde
pega firme com o que aguenta mais tempo e cruza. Ali dá os filhotes. Os filhotes a gente pega o que mordeu bem, aguentou mais tempo e cruza com outro que tem umas características que me interessam. E ali eu vou pegando os melhores, cruzando, tirando os melhores e assim é feito as raças, inclusive, e é assim que foi feito o Pitbull, de acordo com o interesse do ser humano. E uma coisa que é interessante saber é o seguinte: a agressão do pitbull ela é direcionada a outros cães, dificilmente a seres humanos. Por quê? Porque antigamente, quando a rinha era legalizada, não legalizada, digamos que seja legalizada. Às vezes eu tinha um cachorro bom e eu apostava com outro cachorro bom, então tinha uma terceira pessoa que vinha e treinava o cachorro, deixava o peso a peso, como se fosse uma luta de UFC. Era uma luta arranjada que você apostava dinheiro e ali tinha um terceiro que manuseava. Então o cão ele tinha que permitir o manuseio do ser humano, do dono e de outras pessoas nesse ringue, nessa desapreparação. Porque os cães de rinha, eles eram preparados como atletas, então existia o manuseio do ser humano. Então daí também, quando eu fui pegar as características, eu fui juntando as características de cães que não tinham agressão com seres humanos. Então daí vem o pitbull, com exceções individuais, de indivíduo para indivíduo, ele não tem a característica de um cão territorial, porque ele não tem a agressão na genética dele contra o ser humano, muito pelo contrário. Porém, a caça, o drive de caça dele e o drive de caça com outros animais é muito grande. Então, o grande problema e o medo do pessoal está muito ligado a isso. A agressão dele é muito forte. Então, é um cão muito forte, um cão que realmente pega e não solta, e tem um couro duro, é muito resistente. Ele foi feito para rinha, para rinha. É a mesma coisa que você pegar um lutador do UFC e querer botar para brigar com uma pessoa que não tem conhecimento nenhum. Então, seria um pitbull contra um cachorro sem raça definida e botar os bichos para brigar. O que você acha que vai acontecer? O estrago vai ser grande. Que você tem uma pessoa preparada, com um corpo preparado, geneticamente preparado, músculos forte, um couro duro, resistente, contra uma pessoa indefesa, que não tem conhecimento nenhum. Então, quando acontece a agressão, aquilo é um escândalo, porque realmente quando pega, a coisa é feia. Coisa é feia. Então, a agressão do pitbull, ela está mais direcionada a outros animais do que com o ser humano. Mas, como eu falei antes, dependendo da socialização, porque se tu não socializar bem o teu cachorro, ele vai ser um cão agressivo, sim. Porque aí ele vai ser o líder. Aí tu imagina um cão com todo esse drive de caça aguçado, preparado para a batalha, um gladiador te dominando. Depois de adulto, como é que tu vai dominar um cão desse? Com um porte desse, se tu não tivesse o tratamento errado? Não tem outro jeito. Infelizmente, esse cachorro vai ser sacrificado. Porque quem é que vai confiar num cão assim? Um cão que já tem um histórico de agressividade. Difícil, né? Infelizmente é bem triste. Mas o que eu quero deixar aqui frisado, pessoal, é o seguinte: todo o comportamento canino ele está ligado diretamente ao manuseio do dono, do responsável, do que você quiser chamar. Então, se eu não tiver um manuseio certo com um cachorro, independente da raça, ele vai ser várias coisas. Os cães de ranking drive alto, que é o drive de caça muito alto, eles vão se tornar agressivos. Eles vão ser realmente líderes, eles são gladiadores, eles são soldados, eles vão ser líderes e vão se tornar agressivos por qualquer coisa que não seja do agrado deles. Por uma disputa, qualquer coisa, uma bolinha, um brinquedo, uma ração, uma refeição, território, vai existir a agressão. E um cão que não tem esse instinto de drive, ele vai ser um cão desobediente. Vai ser um cão desobediente, vai ser um cão que faz xixi por tudo, totalmente territorialista, vai ser um cão que te desobedece, que tu manda ele para um canto, ele dá a volta, te enrola e vai lá morder a tua visita. Então tem vários motivos, né? Como a gente fala de agressão, é um aspecto
Mas o motivo para toda a má educação de um cão é um só. Desde a má educação, a agressão, que é de um extremo ao outro, está totalmente ligada ao manuseio que a gente dá para o nosso cão. Bom, salvo isso, eu gostaria de falar uma coisa. Mais uma coisa, né? De tanta coisa que a gente vem conversando aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostado, aperta no gostei aí, mas eu gostaria de falar mais uma coisa. Agora uma dica. Bom, falando tudo isso, você deve estar se perguntando, tá bom então, quer dizer então que eu não posso ter um pitbull. Ele vai me agredir, ele vai ser muito forte. Não, você pode ter um pitbull. Salvo que o pitbull não é cachorro para qualquer um, a gente já viu pela nossa conversa aí. Você pode gastar a energia dele, direcionar todo esse drive de caça. Um Rottweiler, um Pitbull, são cães que, infelizmente, a gente não são para qualquer um mesmo. Tá? A gente tem que ter essa noção para evitar problemas, e a gente que ama raça, tantas raças aí, e acaba fazendo mal, né? Muitas vezes é muito amor e acaba prejudicando não só o cachorro, como toda a raça, né? Quando eu tenho um cachorro que eu sei fazer o manuseio, que eu me porto como líder, que ele realmente entende que eu quero o melhor pela matilha, eu quero o melhor para ele, e eu sou responsável por ele, eu tenho um cão mais calmo. E como eu já venho falando, um papel de liderado, ele é muito mais tranquilo do que o papel de líder. Então, quando eu me ponho como líder, eu faço o cachorro relaxar. Ele sabe e sente que do meu lado ele está seguro. Ele não precisa ser um cão nervoso, agressivo, atento toda hora, rabo e orelhas em pé. Não, eu não posso estimular esse comportamento. Eu tenho que ser um líder tranquilo, que passa segurança, que ele entenda que realmente ele está comigo, ele está tranquilo. Que antes de qualquer atitude, ele vai olhar para mim, vai direcionar o olho para mim para saber o que ele tem que fazer. Isso através do manuseio, né? Eu me impondo como líder. Mas, para mim, direcionar esse ranking drive, esse drive de caça elevado, são exercícios. Eu não consigo ter um cão desse grande porte sem exercitar ele, sem fazer ele queimar energia, sem gastar de alguma maneira esse drive de caça. Um excelente exercício para o drive de caça e para exercício físico mesmo e queimar a energia do cachorro é a bolinha. É a bolinha. Direcione todo esse drive, toda essa gana que ele tem na bolinha. Um cabo de guerra. Cães ótimos, excelentes, cães de companhia. Cães que, se tu conseguir dominar, são os melhores cães do mundo. E quando eu tô falando, eu me refiro aos pinchers também. Não só esses, porque eles são pequenos, mas eles são cães de guarda. Na verdade, a guarda do pincher é muito melhor do que a do pitbull. Eles são cães pequenos, de pouco porte, comem pouco, fazem pouco cocô e prestam um serviço enorme. Porém, o que vale é a educação. Porque um cachorro que tu não tem domínio, ele te domina. Ele não deixa as pessoas chegarem perto de ti. Ele acha que, no caso de mulher, você é a fêmea, ele vai te proteger, ele vai te defender a todo custo. Ele agride pessoas que querem se aproximar de você. Ele sobe no sofá e não deixa ninguém sentar, que ele acha que é dono de tudo. Ele não te respeita, não respeita as pessoas que vão na sua casa. Entendeu? Então, pessoal, espero ter contribuído de alguma maneira para vocês. O pessoal do grupo que vem fazendo essas perguntas, que vem ajudando nos tópicos para a gente vir conversar por aqui. O nosso intuito do canal Dono de Cão é harmonizar realmente esse lado cão humano, falando que cachorro é cachorro, sempre foi cachorro, sempre vai ser cachorro. A gente não pode tratar um cachorro como um ser humano, não é justo com o animal, tá? Não é. Quando eu faço, quando eu, é assim, ó, eu tenho que fazer, eu tenho que entender o cão, porque eu consigo me abaixar mentalmente ao nível dele. Eu consigo imaginar, eu consigo prever, eu consigo perceber a atitude deles. Eu consigo me rebaixar a minha mentalidade, não sei se é essa a palavra, mas eu consigo diminuir a minha mentalidade para tentar entender o cão. O cão não consegue se elevar à altura do meu conhecimento. Então, quando eu quero mimar o cachorro, ou qualquer excesso que eu tenha com o cachorro,
pensando que eu estou fazendo bem, eu estou prejudicando. Os cães não precisam disso. Os cães são acostumados a viverem com menos com isso. Eu não estou falando que você não tem que dar carinho pro seu cachorro, você não tem que dar uma casinha, uma ração boa. Não, não, não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo diretamente à educação. Porque assim, quando a gente pensa que, ele faz isso, ele faz aquilo, de alguma maneira você ensinou, você estimulou isso. E com a agressão não é diferente. Não é diferente. É a gente, como dono, me refiro a todos os donos, não culpo nada, tá? E que faz isso acontecer. São coisas que a gente cria, entendeu? Uma coisa que é um exemplo que eu ouvi uma vez, que é muito legal a gente levar em consideração. Quando a gente vê um filhote pequenininho, a gente mima muito. E realmente é assim, eu tenho esposa, tenho filhos, então, filhas, e quando vem um filhotinho, é difícil ter um controle, porque é muito bonitinho, fofinho, e uma pega, a outra pega, meu bebê, meu filhinho, não sei o que e tal. Mas um exemplo que me deram uma vez é o seguinte: você sabia que o Fernandinho Beiramar também era um bebezinho lindo? Que o Hitler, quando era bebê, era a coisa mais linda, olhinho azul. Então, aí a gente pega, o que eles se transformaram? Hã? Pois é, e o nosso vai se transformar no quê? Ele vai se transformar num Hitler, no Dalai Lama. O que nós vamos transformar o nosso cachorro? Então, esse é o recado de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Em breve, a gente vem com mais assuntos, com sugestões. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve, e a gente vai tentar, na medida do possível, deixar você o mais informado possível. Por hoje é só. Um grande abraço, dono de cão.